Meu querido diácono, meu querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, né? E é mais ou menos isso mesmo, né? Como uma missa, nós começamos, ou recomeçamos, melhor dizendo, o tempo comum, em nome da Trindade Santa, a quem nós devemos toda a honra, todo o louvor. É o Deus da nossa vida, é o Deus que manifestou o seu rosto, não é? Por uma questão de curiosidade, aqueles que estavam na missa aqui ontem, fingem que não sabem do que eu vou dizer agora. Mas por uma questão de curiosidade, eu separei algumas das perguntinhas, daqueles catecismos de pergunta e resposta antigos. Vocês lembram daquele catecismo? Não levanta muito a mão não, porque quem lembra desse catecismo já tem uma data de nascimento assim, anterior. Mas era uma maneira, né? Boa até mesmo, né? De se tomar o catecismo. Geralmente acontecia assim, entregava o livrinho para a criança, né? A criança sabia de cor. Tinha a resposta que ela até cantava para não esquecer, né? Aí o padre tomava a lição. Se a criança não soubesse, o padre falava para o catequista, não, ele sabe sim, e dava a primeira comunhão do mesmo jeito. Todo mundo morria de medo do padre, mas ninguém era reprovado pelo padre. Pergunta qualquer pessoa que viveu essa época se teve alguma criança reprovada pelo padre no exame. Ninguém. Mas as crianças iam tudo nervosas, né? Esquecia a resposta. Pergunta número 10, dizia assim, quem é Deus? E a resposta, Deus é um Espírito puro, eterno, Criador do céu e da terra. Bonito, simples, né? Ingênuo, muito bonito. Pergunta número 13, onde está Deus? E a criancinha respondia, Deus está no céu, na terra e em toda parte. Bonito, né? 16, como é Deus? Deus é um Espírito puríssimo, não tem corpo como nós. Eu acho que a ingenuidade e a beleza da simplicidade é enorme, né? Continua, quantas pessoas há em Deus? Em Deus há 3 pessoas iguais e realmente distintas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que agora dá até para fazer coro na resposta, né? Pergunta número 25, o Pai é Deus? Não, quem é daquela época vai dizer, sim, o Pai é Deus. Todo mundo, sim, o Pai é Deus. Pergunta, resposta completa, né? O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim. É isso, né? E a pergunta 30, em que consiste, pois, o mistério da Santíssima Trindade? Eu acho que esse aqui tinha que ser cantado, que é maiorzinha, né? O mistério da Santíssima Trindade consiste em que há um só Deus, em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que se aprendia antigamente, né? Nas catequeses. E tem a sua beleza, porque as pessoas tinham ideias claras. Hoje em dia, você fala para uma pessoa, quem é Deus? A pessoa fica pensando em matemática, física quântica, fórmula química, 3 em 1, composto, átomo, sei lá o que a pessoa pensa, né? Tem gente que está procurando Deus até em cristal. E gente católica, que diz que é católica. Não, está aqui nesse cristal rosa, está um anjo. Nossa Senhora, que anjo esquisito esse, que mora na pedra. Eu não quero morar na pedra, não. Mas bom, né? Ou seja, as coisas eram claras, simples, diretas, né? E precisamos também retomar um pouco isso. Conhecer a Deus é uma questão de honra, gente, é nossa fé. Não é assim, né? E a liturgia da palavra, que bonito a sabedoria, né? Escolhe um outro caminho. A Igreja Católica em geral não é aquela que dá uma resposta como uma enxurrada de água, né? Quando vem uma tempestade, cai um toró, para a plantação nem sempre é bom, porque geralmente o grande volume de água leva consigo o solo fértil que está na superfície. A melhor chuva, aquela que é mais benfazeja para a terra, é a chuva fina, porque ela não carrega o substrato, né, o material, ela umidifica e ela dá condições de que a vida ali floresça. Assim também é o modo como Deus fala conosco. Para ser católico, a gente tem que entender essa linguagem. Às vezes a gente diz, vamos aí na missa, sempre a mesma coisa, as mesmas orações e tal, mas é como a chuva fina. Não é de uma hora para outra que eu mudo de vida. Deus vai me mudando aos poucos, sabe? E é assim que a liturgia da palavra de hoje fala de como é Deus, como uma missa, né? Começamos com em nome do Pai. A primeira leitura é um ato penitencial.
O que aconteceu? O povo de Deus foi liberto por intermédio de Moisés. Moisés foi escolhido para ser o libertador do seu povo. Atravessou o início do deserto e chegou o momento mais importante da sua libertação, quando Deus ia fazer com ele uma aliança. Como foi? O povo ficou embaixo, ao pé da montanha do Sinai, e Moisés subiu sozinho para ouvir a Deus e para trazer a aliança na forma dos 10 mandamentos. O que acontece? Moisés demorou. E a gente é um impaciente danado, né? Ninguém consegue aguentar muito tempo. Moisés demorou 40 dias e 40 noites. É um tempo, né? E aí, na hora da volta, Deus soprou no ouvido de Moisés: olha, desce depressa, que aquele meu povo me traiu. E Moisés já desce com a cabeça quente, né? Fala, meu Deus, o que terá acontecido, né? Chegando ao sopé da montanha, vê o povo com um bezerro de ouro e uma festa pagã. E o próprio Moisés ia falando consigo e com Deus, e Deus tinha dito: vamos fazer o seguinte, vamos destruir esse povo, e de ti eu farei uma grande nação. A impressão que dá é que Deus mesmo está virado, né? Mas quando nós lemos o texto todo, nós vemos que era uma pedagogia. E diante daquela palavra dura, o coração de Moisés começou a jorrar não ódio, não revolta, mas misericórdia. E ainda foi descendo o monte. Chegando lá embaixo, por mais que ele tivesse dito a Deus: por favor, não destrua esse povo, quando ele viu o bezerro de ouro, ele entrou em raiva. Quebrou as tábuas da aliança, fez o povo fazer um rito penitencial. E parecia que o negócio não tinha mais jeito. Parecia que a aliança estava quebrada. Aí vem a primeira leitura de hoje. Diz assim: Moisés levantou-se quando ainda fazia noite e subiu ao monte Sinai. Dá vontade de ficar o mês inteiro só nesse versículo, sabe? Por que Moisés subiu quando ainda era noite? Talvez não tinha conciliado o sono, talvez tinha se levantado mais cedo para rezar. A noite tem esse mistério, não é? Aquilo que a gente entende, mas não entende de todo. É o mistério da Santíssima Trindade. Eu não sei tudo sobre a Santíssima Trindade, mas eu sei algumas coisas. Isso é mistério, né? E Moisés subiu ao monte Sinai, não irado, não revoltado, não querendo destruir o povo. Diz ainda a primeira leitura: o Senhor desceu da nuvem e permaneceu com ele. Primeira intuição de quem procura Deus. Quem nunca ouviu falar nada sobre Deus, mas tem o desejo no coração de conhecê-lo, de alguma maneira sabe que ele está presente, não é? Permaneceu com ele. E então Moisés invocou o nome do Senhor. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente e rico em bondade e fiel. Muito interessante isso, né? Se existe isso da experiência da presença de Deus, também precisa haver uma experiência da bondade de Deus. Quem não experimentou ainda a angústia do pecador, que precisa desesperadamente de perdão, e encontra esse perdão em Deus, ainda não experimentou a bondade de Deus. E como Deus é bom. E essa bondade de Deus nos livra das falsidades dos deuses falsos. Deuses que nós fazemos na nossa cabeça. Quantas vezes as nossas ideias de Deus são tão diferentes do Deus verdadeiro? Colocamos na nossa cabeça a imagem de um Deus vingativo, de um Deus justiceiro, de um Deus juiz de futebol que apita, não é? E isso fazemos assim com muita naturalidade. E essa imagem falsa de Deus nos faz muito falsos também. Porque para cultivar uma imagem de um Deus justiceiro, temos duas oportunidades. Ou nós somos muito orgulhosos, achando que Deus vai castigar todo mundo menos a gente, ou nós somos muito superficiais, achando que um dia Deus vai me castigar por esse pecado, como as pessoas às vezes dizem, né? Um dia Deus vai me castigar por isso. Mas uma superficialidade, como se isso fosse pouca coisa, não é? Ou orgulhosos ou superficiais, mas porque a imagem de Deus está errada. Olha esse Deus misericordioso, clemente, rico em bondade e fiel. E aí, depois de invocar assim a Deus, Moisés faz uma oração. Todos os sacerdotes do mundo deveriam repetir essa oração todos os dias. Nosso papel de intercessão como Moisés.
Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas. Moisés se inclui, mesmo que ele não tivesse pecado. Perdoa as nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Essa é a verdade. E essa é uma oração que Deus escuta, porque ela é conforme Deus. Meus irmãos, outro dia escutava, ontem mesmo, uma palestra do Papa Bento XVI, falecido, né? E ele falava isso: não é primeiro a verdade e depois o amor. Ele dizia: verdade e amor vão juntos. Se eu quero conhecer alguma coisa, é porque primeiro eu a amei, depois eu me esforço em conhecê-la. E ao mesmo tempo, quanto mais eu conheço, mais eu amo. Isso é muito belo. Quem está aqui fazendo às vezes talvez faculdade, ou está estudando uma coisa difícil, quando pega aquele livro desse tamanho para ler, não sei como é que é hoje, mas acho que ainda tem essas coisas, né? Ou você ama aquela matéria, ou você a abandona, né? Ama-me ou deixa-me, porque não tem jeito, né? Direito constitucional, né? Física quântica, tratado de Deus Unitrino, tudo é tocho desse tamanho assim, né? Ou ama ou não conhece. Assim também é Deus. Procurar a Deus com amor vem junto. Passamos pelo ato penitencial da primeira leitura e agora vamos para a homilia, que é a segunda leitura. Estamos numa missa, né? E qual é a homilia que nós temos? São Paulo escreve uma carta para uma comunidade e nessa carta ele exorta, né? Como é que um bom pastor exorta o seu povo? Qual é o e-mail de São Paulo para nós? Qual é a primeira coisa que um bom pastor perguntaria, ou pediria, ou exortaria o seu povo? Pensa aí. Se o padre Zé Rui tivesse que escrever um e-mail para mim, para me puxar a orelha, qual é o primeiro puxão de orelha que ele me daria? São Paulo diz: alegrai-vos. Primeira exortação. Porque às vezes a religião está tão fora da verdadeira imagem de Deus, que a gente vem aqui dentro para olhar e reparar o defeito dos outros, mas não olha para Deus e se alegra. O primeiro movimento do nosso coração é alegrar-nos com Deus. Não fiquemos nos detalhes. Muitas coisas nós vamos aprender, mas primeiro se alegre. E depois, trabalhai em vosso aperfeiçoamento, diz São Paulo. Que aperfeiçoamento? Encorajai-vos, cultivai a concórdia e vivei em paz. Esse é o Deus verdadeiro. E é isso que nós temos que fazer. Eu acho que isso aqui parece um pouco com empresa, né? Para uma empresa dar certo, não pode ficar lá atrás, não é isso? Todos os dias tem que fazer o quê? Curso, reciclagem, atualização, conversa. A nossa vida também. Eu não posso estar aqui agora com a mesma oração que eu fazia quando eu tinha 10 anos na catequese. Eu tenho que me atualizar. Ele diz: trabalhai cotidianamente em vosso aperfeiçoamento. É todo dia. Precisamos disso. E continua São Paulo, e esse é o mistério dessa segunda leitura: e o Deus do amor e da paz estará conosco. Sabe, meus irmãos, quando é que você diz que Deus está contigo? Quando você encoraja o teu irmão? Quando você trabalha pela concórdia? Quando você vive em paz? Ou você acha que Deus está mais com você quando só você está certo e todo mundo está errado, e você se desentende do mundo e vive a sua vida cristã muito, muito, muito tranquilo? Qual é a imagem do Deus verdadeiro? E São Paulo responde no final da segunda leitura: a imagem do Deus verdadeiro. E agora, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Passamos pela homilia, e agora vamos para o momento da comunhão da missa, que é o Evangelho. E como é que acontece nessa comunhão? Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho. Se nós queremos tirar da nossa cabeça a imagem falsa de Deus, olha para Jesus crucificado. Em Colossenses, São Paulo diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. E na primeira carta aos Coríntios ele diz: não prego outra coisa a não ser o Cristo crucificado. Olha para ele. Como eu posso ver nesse Cristo crucificado
Um juiz de futebol que levanta o cartão e apita? É o amor de Deus que vai nos convertendo. Lembra da história da chuva? Não é a enxurrada que me arrasta, mas é a chuva fina que me converte, que me dá vida. Nós precisamos aprender isso. E um Deus que tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, quem aqui é pai e mãe entende o que é a dor de colocar em risco um filho único. Ele não se contentará até que todos os corações sejam dele. Ele ama a todos. A salvação não é uma inversão de papéis, que os maus que agora parece que se dão bem vão para o inferno, e que os bonzinhos que agora estão sofrendo vão para o céu. Claro que existe o inferno, e Deus me livre, guarde de um dia ir para lá. Não quero nem ter companhia, não vou, não é para lá que vai o trem que eu estou na minha vida. Não quero mesmo. Agora, o que Deus puder fazer até o último momento da minha vida para me tirar de lá, Ele vai fazer. E o que não conseguir Deus, não é porque Ele não é Deus, é porque eu não quis. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho. E nós, entre nós, dividindo o mundo entre nós e eles, entre o meu partido e o outro, jogando o outro no inferno e achando que eu vou para o céu, e achando que eu estou perto de Deus assim, dividindo, quando eu só vou estar perto de Deus unindo e reconciliando. Esse é o Deus verdadeiro. Ele é trindade, não é um Deus solitário, não para condenar, mas para salvar. Que esse Deus verdadeiro, que é amor e verdade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos conduza sempre mais à perfeição, tendo em nós os mesmos sentimentos que Ele traz no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.